relaxada, né? Soltando os ombros aí, respirando profundamente, para que a gente possa se conectar aí com a espiritualidade amiga. Vocês que estão aí nos assistindo online, né? Nós somos aqui do Grupo Espírita Recomeço, no bairro Jordanópolis, na rua Médica Ledesma Rodrigues Siqueira, aqui no número 374. Estamos hoje retomando as atividades, com a graça de Deus, né? Mais uma vez, para poder levar um pouquinho do ensinamento do nosso amigo Jesus, né? As palavras do Evangelho, que são tão importantes aí para o nosso dia a dia, né? Não basta a gente cuidar da parte física, temos que cuidar sempre do lado espiritual, que é tão importante quanto, né? Então, para vocês que estiverem dispostos, os nossos trabalhos se iniciam às 8 horas da noite, todas as segundas-feiras, dentro dos protocolos de segurança, né? Álcool gel, distanciamento aqui, máscara, né? O pessoal está aqui no salão, felizmente tem bastante espaço aqui, então quem se sentir confortável, nós vamos ficar muito contentes aí de recebê-los aqui na nossa casa. Tem os recadinhos aqui para dar para vocês. Nós agradecemos muito aí a colaboração de todos, né? A rifa foi um sucesso, praticamente tudo vendido aí, poucos números faltando aí para a gente encerrar. Então, no dia 20, no dia 1 de fevereiro, nós vamos fazer o sorteio presencial aqui, né? Então, para vocês que compraram e quiserem acompanhar, no dia 1º de fevereiro nós vamos estar fazendo o sorteio da TV de LED aqui de 43 polegadas, tela de cristal. Obrigado pela ajuda, isso foi muito importante para que vocês possam estar colaborando sempre aí para a manutenção da casa, que é muito importante para nós, né? Mais um recadinho. Nessa situação, a gente está programando para esse dia 30 uma feijoada delivery. Então, quem quiser, já conheceu, né, das outras vezes que nós fizemos, vai ter agora no dia 30 desse mês, nós vamos fazer o delivery aqui da feijoada. Então, quem quiser, pode estar entrando em contato com a gente pelo Facebook, fazendo uma reserva e vendo a quantidade, que é uma delícia. Posso garantir para vocês aí que você come e quer provar mais um pouquinho, tá? É muito saborosa. Então, no dia 30 agora de janeiro, quem quiser começar a divulgar aí, a gente vai estar fazendo a entrega da feijoada, tá bom? Ler uma mensaginha para vocês aqui do nosso amigo irmão José, né? Crer e agir. Item número 20 aqui, a contrapergunta. O aprendiz, observando que o instrutor ocupava-se em colaborar no preparo da ligeira refeição para os vários companheiros da comunidade, em que juntos empregavam o tempo no estudo das verdades fundamentais da vida, aproxima-se e indaga surpreso. Mas o senhor, descascando batatas, meio que indignado, né, vendo que o mestre está ali descascando batatas, né, e o mentor sorri compreensivo e dá a contrapergunta. Filho, se nos falta a paciência e a humildade necessária para nos entregarmos às tarefas ditas menores, como nos habilitaremos às responsabilidades de ordem superior nas quais Deus espera pelo nosso esforço e boa vontade na construção do mundo melhor? Então você vê que no todo não existe tarefa pequena, tudo é importante. O fato de você estar proporcionando ali o bem-estar de alguém, ajudando na refeição, colaborando, né? Isso não vai te diminuir de maneira nenhuma. E o rapaz achava que isso era uma situação que ia ser diminutiva, né? Então, uma tarefa tão pequena que é de suma importância para a alimentação de tantas pessoas, né? Como não você pensar em algo maior, como a própria caridade em si, né? Como vamos deixar de nos preparar para alguma coisa que é mais importante ainda. Então, você vê que nada na vida é diminutivo, tudo é importante, né? Tudo ajuda a somar, ajuda a acontecer. Então, vamos dar início hoje aos nossos trabalhos, né? A nossa palestra, que é um tratamento fundamental aí para o nosso espírito, né? Para o nosso bem-estar. Então, peço a vocês que tenham sempre aí a jarrinha de água, né? Quem estiver em casa, quem estiver aqui, depois nós vamos passar o copo com água fluidificada.
Então você em casa aí deixa o copinho preparado, a jarrinha para poder distribuir, que a espiritualidade amiga vai estar levando os bons fluidos aí daquilo que for necessário para o bem-estar de cada um de vocês, tá bom? Então, fechando os olhos e nos conectando com Deus, fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja. Então, uma boa palestra para todos nós. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. É sempre um motivo de muita alegria estarmos aqui nesta casa, nos reunindo para fazermos as nossas reflexões em torno das questões da vida, baseados sempre nos ensinamentos do Cristo, né? E hoje o motivo da nossa alegria é muito maior, porque estamos retornando depois de alguns dias de recesso, poucos, né? Mas foram dias preciosos para quem pôde aproveitar, para descansar um pouco, para ficar um pouco mais perto da família, para fazer algumas meditações acerca, né, de tudo que nós estamos vivendo, para fazer aquela listinha de metas a serem cumpridas neste novo ano que se inicia, né? Que é o que todos nós fazemos sempre. Infelizmente, nós falamos o ano inteiro assim, no ano que vem eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, né? Estamos sempre nos propondo a fazer aquilo que a gente nunca tem coragem de iniciar. A gente fica esperando, né? A gente fica adiando e condicionados. Nós vamos ficando condicionados ao tempo, né? Por que nós precisamos esperar para fazer algo novo? Por que nós precisamos esperar para nos transformarmos, para ter novas ideias, para ter bons pensamentos? E nós ficamos postergando sempre. Na segunda-feira eu começo meu regime, não é assim? Depois do meu aniversário eu vou fazer tal coisa, no dia 1º já vou fazer lá os meus pedidos, os meus desejos, a minha listinha, né, do que eu preciso realizar, é sempre assim. E isso vai nos condicionando, o que é muito ruim. Nós temos que ser mais livres, nós temos que aprender a nos libertar, né? E eu espero assim que, como eu, que todo mundo esteja recomeçando nesse comecinho de ano, né? Depois de um ano turbulento, de muitos desafios que nós tivemos no ano passado, né? Em 2020, nós iniciamos este ano, 2021, com grandes desafios ainda. Estamos vivendo esse grande desafio, né? Então é preciso que antes de mais nada nós coloquemos na nossa listinha de metas. Vamos ter mais esperança, né? Hoje nós gostaríamos de recomendar para a listinha de todo mundo alimentar a esperança para dias melhores, né? Existem 2 tipos de esperança. A esperança mórbida, por exemplo, é uma delas. Né? E o que seria uma esperança mórbida? Aquela pessoa que fica assim, ela até é otimista, né? Pensa positivo, fala positivo, mas aquela pessoa que fica esperando, que não realiza, que não tem atitude, que não tem sentimento de gratidão, né? E, sobretudo, aquela pessoa que delega a sua responsabilidade. Porque nós já sabemos, já aprendemos que somos responsáveis por tudo que nos acontece, porque somos responsáveis pelo que somos. Mas aquela pessoa
com esperança mórbida. O que foi? Ai, desculpa, gente, peraí. Onde que eu boto aqui? Me perdi. Tava um som muito alto. Então, deixa eu ver o que eu estava falando, da esperança mórbida, né? Que é aquela pessoa que simplesmente espera. É uma esperança inerte. Ela delega a sua responsabilidade, né? Nós todos talvez tenhamos um pouco desse tipo de esperança. Quando nós falamos assim, se Deus quiser, vai dar certo. Então, se Deus não quiser, não vai dar certo? É assim que funciona a nossa vida? Não é assim, né? A gente fala, graças a Deus deu tudo certo, graças a Deus eu estou com saúde. É claro que Deus tem a parcela dele, é o nosso Pai, Criador e mantenedor da nossa vida. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então a responsabilidade das coisas darem certo, das coisas acontecerem na nossa vida, a responsabilidade é nossa. Né? Então essa é aquela esperança assim, paradinha, aquela esperança que realmente espera que alguém faça ela feliz, que Deus transforme a vida dela, aquela pessoa que nas suas orações só pede, né? Então ela não sabe que é ela que tem que realizar, né? Então ela pede. Essa é uma esperança mórbida, ela pede nas orações, esperando que Deus realize para ela, que Deus faça por ela, que o outro faça ela feliz, né? E não é assim. E existe a esperança viva. Essa é a que eu recomendo que nós possamos alimentar durante todo esse novo ano. É dessa que nós vamos precisar, né? Porque se nós ficarmos na reclamação, se nós ficarmos nas baixas vibrações, esperando que algo simplesmente aconteça, nós vamos ficar na esperança mórbida. Então, esse ano nós precisamos alimentar a alegria, a esperança viva, conscientes. Nós temos que ser cada vez mais conscientes de nós mesmos, do nosso corpo e, sobretudo, da responsabilidade. Acho que essa é uma grande palavra para nós termos na nossa listinha de metas este ano. Cumprir com as minhas responsabilidades. E quanta responsabilidade cada um de nós temos neste momento? Gigantesca, né? O outro, o nosso próximo, seja ele dentro da nossa casa, seja o nosso vizinho, seja o colega de trabalho, seja o amigo do centro espírita, seja quem for, o próximo, nós somos responsáveis pela vida do próximo. Então, olha que palavra forte para nós carregarmos esse ano: responsabilidade. Será que estamos cumprindo rigorosamente com as nossas tarefas? Será que estamos sendo responsáveis? Será que estamos nos cuidando? Porque não é pedido nada além do que nós cuidarmos de nós mesmos. Olha que engraçado, nós temos uma responsabilidade gigantesca com o outro, né? De não infectá-lo, de não expô-lo, né? De não expor as outras pessoas ao vírus, mas a única coisa que nós temos que fazer para isso é cuidar de nós, né? Então, quando vier aquela vontade gigantesca de ir para a praia, de ir para as festas, de ir para as reuniões que tem muitas pessoas, nós precisamos nos lembrar desta palavra: responsabilidade. E a esperança viva, ela depende desta palavra, né? Para nós alimentarmos a verdadeira esperança, nós precisamos ter responsabilidade. E uma grande ferramenta, né, também para nós colocarmos em ação essa esperança viva é a prece, é a oração. Nós estamos entrando num ano novo que não vai ser mais fácil que o ano passado.
né? Eu acho que assim, ninguém precisa fazer nenhum tipo de previsão extra sobrenatural, né? Tem muitas pessoas que nessa época do ano recorrem às previsões. Ai, quero saber o que vai acontecer esse ano. E, né, usando um pouquinho a nossa inteligência, o nosso bom senso, a gente já consegue, nós mesmos, pessoas comuns, conseguimos fazer algumas previsões, né? Aquelas pessoas que extrapolaram, por exemplo, no final do ano, nas festas, o que pode, porque previsão é isso, previsão é algo que pode acontecer, né? Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos mudar as previsões a qualquer momento. Se uma pessoa falar para mim que vai acontecer algo amanhã comigo, eu posso mudar o que vai acontecer amanhã comigo. Quando eu abrir os meus olhos, eu sabendo que ela me falou aquilo, eu posso fazer diferente. Isso é o meu livre-arbítrio, né? Então, previsão é algo que pode vir a acontecer. E usando um pouquinho a nossa inteligência, se nós formos pegando os fatos, observando os fatos, nós conseguimos fazer algumas previsões. E nós conseguimos ver, neste começo de ano, que muitas pessoas não tiveram muita responsabilidade, né? Não se cuidaram tão bem, e por isso nós já estamos vendo as constatações, né? Que os números de casos estão aumentando. Então, voltando ao meu raciocínio, estava falando da oração, né? Uma grande ferramenta que nós temos para manifestar a nossa esperança, para emanar a nossa esperança, para alimentar a nossa esperança, é a prece. Jesus já falava muito sobre a oração, né? E ele não só falava, ele exemplificava. Quando nós assistimos os filmes, quando nós lemos o Evangelho, né? A gente pode perceber que diariamente ele se afastava e ele orava. Como era a oração dele? Era uma meditação, era uma conversa, muito provavelmente, né? Era uma meditação onde ele chegava ao êxtase, se elevava completamente, né? E aí, falando de Jesus, a gente pode falar em vários planos. Ele se elevava mentalmente, espiritualmente, até fisicamente ele chegou a se elevar, né? De tanto foco que ele tinha daquilo, de tanta entrega que ele tinha naquela ferramenta que ele tinha, né? De conversa com Deus, de se ligar a Deus, porque a prece é isso, é a nossa ligação com o divino Deus, com o divino que está dentro de nós. Então a oração, ela não é apenas aquela que nós conhecemos decorada. Nós podemos sim iniciar o nosso momento de ligação com uma prece decorada, um Pai Nosso, uma Ave Maria e tantas outras, né? Prece de Cáritas, tantas outras orações que nós temos, lindas, perfeitas e que devem sim ser feitas, né? Então, assim, para nós começarmos aquele momento, nós podemos iniciar com esta prece, igual fazemos na hora do nosso evangelho no lar, né? Nós podemos iniciar com uma prece decorada, mas é um momento, depois desta prece, precisa existir uma entrega, né? E aí já não é mais aquela coisa dura, fria. Aí nós vamos começando a conversar com Deus. Nós vamos nos entregando a tal ponto de senti-lo, de ouvir o que ele tem para falar para nós, né? Isso é a verdadeira oração. A verdadeira oração não são apenas palavras. Eu falei apenas, mas eu não estou diminuindo a palavra, né? Porque a palavra, ela tem muito poder, ela tem força.
Quando nós falamos, nós estamos emitindo uma vibração. E a vibração tem um poder fantástico, né? Às vezes nós falamos alguma coisa, ela vai com tanto magnetismo que ela toma forma, né? Então é importante, podemos sim fazer preces em voz alta, não importa. Mas é preciso muito mais do que falar, sentir. É preciso se envolver totalmente. É preciso ter uma intimidade com este momento. Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui que eu gostaria de falar. Então, Jesus sempre nos falou sobre a prece, sobre a importância da prece, a necessidade de orar. Por quê? Por que a necessidade de orar? Porque a oração é o alimento do nosso espírito, um dos alimentos do nosso espírito, né? Nosso espírito precisa de muitos alimentos, a oração é um deles. A oração nos unifica com Deus, nos aproxima uns dos outros, né? Porque é um momento que nós nos colocamos com humildade, é um momento que nos iguala a todos. No momento da oração, não importa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou azul, se eu sou verde, se eu sou amarelo, não importa, a oração ela é igual para todo mundo. Então ela nos unifica, porque ela emite, né? Ela emana o magnetismo de altas vibrações, então isso nos une. Quando eu oro, eu estou envolvendo as pessoas que estão ao meu redor, eu estou envolvendo todo o ambiente, e dependendo da minha intenção, eu estou envolvendo pessoas que estão distantes de mim. Então ela nos une, nos aproxima, nos iguala, né? Como eu falei. A oração, ela tem o poder de nos elevar vibracionalmente, né? A nossa vibração se eleva. E falando materialmente, ela nos traz, naquele momento da prece, ela nos dá tranquilidade, né? A oração ela é tão poderosa, ela tem tanto magnetismo, tanta emanação, que faz o nosso corpo físico ter algumas manifestações. Nós liberamos alguns hormônios quando nós entramos em êxtase, quando realmente nós nos entregamos, né? Não naquele momento daquela oração decorada, mas quando nós realmente nos entregamos, o nosso corpo produz e libera hormônios para o corpo inteiro, né? Então o que acontece? A prece, ela prepara o nosso corpo, ela reveste o nosso corpo com uma força emocional até, preparando o nosso templo, porque Jesus falava que o nosso corpo é o templo do nosso espírito. Então, quando tem essa expressão física através da prece no nosso corpo, o nosso espírito que habita esse templo, ele se revela, ele se manifesta, e aí ele cura o nosso corpo físico. Então, o momento de oração, uma prece realmente sentida, é um momento de autocura. Por que a gente faz oração pelos outros? Nós não estamos desejando a cura, principalmente quando a pessoa está enferma, né? Nós mentalmente visualizamos a pessoa e emanamos os nossos desejos, os nossos sentimentos, né? E a nossa prece chega até a pessoa. Muitas vezes nós vemos as pessoas melhorando. Nós não vamos curar a pessoa simplesmente com uma prece. Pode até ser, né? Mas nós vamos envolvê-la nas energias salutares que a espiritualidade conduz, e ela vai ter uma melhora, né? Emocional, psíquica, que vai ajudá-la, né? Vai fortalecê-la.
E por que não é possível fazer isso por nós mesmos? É possível. Por isso que a gente tanto fala, a cura está em nós. É lógico que é um processo, né? Porque assim, a prece, ela não deveria ser uma ferramenta para nós usarmos apenas no momento de desespero. Nós devíamos utilizar a prece o tempo todo, como a espiritualidade nos recomenda. Quando a gente passa em consulta, a primeira coisa que eles pedem para a gente, prece diária, prece ao acordar, prece ao deitar, não é? Então, eles estão falando para a gente que nós não deveríamos utilizar a prece somente na hora do desespero. Porque aí nós não vamos estar treinados, nós não vamos estar confortáveis para fazer essa entrega que deve ser feita durante a prece. Então nós devemos fazer o tempo todo, deve ser um hábito que nós devemos adquirir, né? De manhã, prece, abrir o olho, o que é? Não preciso ficar lá, Pai Nosso, Maria, ajoelhar no chão, não é isso. Abrir o olho, estou vivo, gratidão, meu Deus, muito obrigado pelos meus olhos, por eu estar respirando, por mais um dia de muitas possibilidades. Quanta coisa eu posso fazer diferente no dia de hoje? Me mostre, meu Deus, né? Qual é o caminho que eu devo seguir? Como eu devo servir hoje? Então é a prece da manhã. A prece ao se deitar é aquela prece também de agradecimento pelo dia, por todas as oportunidades que nós tivemos e principalmente para nos conectar aos benfeitores da luz. Nunca nós devemos dormir sem nos conectar a eles, porque nós sabemos através dos estudos que o nosso espírito não precisa dormir. Nós temos uma vida noturna e nós precisamos do amparo deles. Nós precisamos do conselho, do amparo, que eles estejam conosco para nos guiar. Porque nesse estado, durante o sono, o nosso espírito, ele, na grande maioria das vezes, nós não temos, né, o equilíbrio, não estamos centrados, sabendo exatamente o que nós estamos fazendo. Então, o que pode acontecer? Dependendo da nossa frequência, nós vamos imediatamente nos unir a grupos com a mesma frequência. Se nós estamos numa frequência muito baixa, nós vamos nos unir a grupos com essa frequência, que talvez não nos façam tão bem. E se nós estamos com a nossa frequência mais elevada, com o auxílio desses amigos de luz, nós vamos estudar, nós vamos trabalhar, né? Então, vamos conhecer muitas coisas no mundo espiritual. Então, essa é a importância da prece ao se deitar. E durante o dia, eu preciso toda hora, cada meia hora, eu vou lá, vou ficar fazendo Pai Nosso, Maria... Não, não é assim. Porque a prece não são apenas palavras, como eu falei, né? As nossas atitudes no bem, as nossas atitudes com amor, pensamento elevado, né? Não desejar o mal, não ter sentimentos de raiva, de tristeza, não alimentar. É claro, nós somos seres humanos e é normal que nós tenhamos esses sentimentos durante o nosso dia. Mas por isso que existe o orai e vigiai. Então nós precisamos nos vigiar, nos conhecer, nos vigiar. Nossa, estou com sentimento X. Por que eu estou com esse sentimento? É meu esse sentimento? Né? Aconteceu algo para que eu tivesse esse sentimento? Será que eu não estou em companhias que estão me envolvendo nesse sentimento? Então nós precisamos vigiar, e aí sim, com o nosso livre-arbítrio, podemos modificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes durante todo o dia. Isso é uma oração. Isso é estar em contato com o divino. Então, vamos ver o que mais que eu marquei aqui.
que o nosso momento de oração, ele é sim um momento de autocura, né? Então, no Evangelho mesmo, se eu não me engano, é o último capítulo que fala sobre as preces, né? Tem uma explicação muito bacana sobre como funciona a oração. Eu acho tão importante, né? No grupo de estudo a gente já estudou sobre isso, e eu acho muito importante nós estudarmos o mecanismo da oração, porque não é uma questão de milagre, de coisa sobrenatural, né? O processo da oração, ele é cientificamente comprovado, né? Que nós todos vivemos no universo, ele é movido pelo magnetismo. O magnetismo, né, que nós conhecemos quando o ímã se atrai. E existe uma força em todo o universo que é o magnetismo, né? Então, no momento de oração, o que acontece? O meu pensamento vai direcionar para o endereço. O endereço pode ser a pessoa, o nome da pessoa. Por isso que muitas vezes em grupo de orações a gente pede para colocar um nome, porque o nome da pessoa é o endereço. Isso quem vai fazer é o nosso pensamento. Nós temos um sentimento naquele momento, né? Quando nós estamos fazendo oração por alguém, por exemplo, nós realmente queremos que aquela pessoa fique bem. Eu não posso estar fazendo uma prece para alguém totalmente assim alheia, né? Sem nenhum tipo de sentimento. Ai, tanto faz se aquela pessoa fica boa. Não é assim, né? Nós somos pessoas de bem, nós temos o amor em nós, Deus nos move, então nós temos amor. Então quando nós fazemos prece por alguém, o endereço primeiro, aí nós movimentamos um sentimento de amor para que aquela pessoa fique bem, né? Então este sentimento, ele é tão forte que ele vai direcionar as nossas intenções até aquele endereço. Então é um mecanismo através do magnetismo, tá? Porque o magnetismo está em tudo aqui. Então o magnetismo vai levar essa nossa intenção e a pessoa vai ser envolvida por esse sentimento amoroso. Aí que acontece uma coisa importante também. Quando nós pudermos avisar a pessoa que nós estamos endereçando uma oração para ela, que nós colocamos num grupo de oração, que em determinado momento, hora, nós vamos fazer uma oração por ela, também é importante, porque é assim, a nossa intenção vai lá e envolve a pessoa fica envolvida. Só que se a pessoa não tiver nenhum sentimento um pouquinho mais elevado, aquele envolvimento não vai ser absorvido por ela. Então, é legal que naquele momento ela saiba que nós estamos fazendo uma prece por ela e ela não precisa fazer muita coisa, ela precisa pensar em Deus. Meu Deus, me ajude. Então, obrigado, meu Deus, Jesus, espíritos de luz, qualquer pensamento que ela tenha nesse sentido, imediatamente ela absorve esses fluidos que são endereçados a ela, né? Então é todo um processo científico, filosófico, religioso, né? Bacana de nós entendermos, porque nós precisamos ser cada vez mais conscientes, entender o que nós estamos fazendo. Já foi o tempo, né? Desde muito tempo, em que nós aprendemos a fazer as preces apenas suplicando, pedindo, não se sabe nem para quem, né? Que nós aprendemos a fazer as preces decoradas como súplicas. Meu Deus, me ajude, meu Deus, não sei o quê. Hoje não é mais assim. Nós estamos na era da consciência, né? A nossa consciência está se expandindo absurdamente. Todo o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, não é à toa. Não é apenas para dar conforto para a gente. Não é para as coisas se movimentarem mais rápido, acontecerem mais rápido na nossa vida, né? Está acontecendo todo esse desenvolvimento
porque nós precisamos nos expandir a nossa consciência, buscando conhecimento, sabendo o que nós estamos fazendo, raciocinando, não fazer por fazer. Eu não vou fazer prece por fazer. Eu vou fazer prece, agora eu já sei, eu vou fazer prece, mas eu preciso ter aquele momento de tranquilidade, né? Um ambiente preparado. Eu preciso fazer uma entrega no momento da prece. Eu preciso saber para quem eu estou endereçando a minha prece, os meus sentimentos, os meus melhores sentimentos. Né? Então tem todo um processo e nós precisamos cada vez mais estarmos conscientes do que nós estamos fazendo. Certo? Então, depois de falar tudo isso sobre a prece, por que nós falamos sobre isso hoje? Né? Hoje é o primeiro dia das nossas atividades este ano e eu acho que nós precisamos nos fortalecer, porque nós ainda temos uma grande batalha pela frente. Toma ou não toma vacina, né? Todas aquelas discussões, político que não sei o quê, governante que faz não sei o quê. É problema nosso tudo isso? É problema nosso. Nós também precisamos estar conscientes do que está sendo feito. Mas neste momento, qualquer radicalismo vai nos levar ao desespero, ao medo. E não é isso que nós precisamos. Neste momento, nós precisamos estar serenos, equilibrados. A vacina, de um modo geral, ela é muito importante. No nosso país, por exemplo, quantas doenças foram erradicadas pelas vacinas? Antigamente, as crianças morriam muito precocemente, com muitas doenças que se diziam ser doenças da infância, né? Mas é a doença do ser humano. E graças às vacinas, muitas pessoas não tiveram mais essas doenças, né? Praticamente foram extintas. Nós estamos vendo um caso ou outro, mas não dá para se comparar a uma epidemia ou a uma pandemia, né? Então as vacinas são importantes. Os institutos do nosso país, Butantan, Fiocruz, são renomados, eles são sérios, eles são muito bem vistos perante os outros países. Existem países que não têm esse sistema de vacinação como nós temos, desde o nascimento, né? Então, assim, eu não estou nem defendendo e nem indo a favor, mas vamos manter a serenidade, vamos elevar os nossos pensamentos, vamos vibrar para que estes profissionais que ali trabalham sejam conscientes também, estejam buscando esta vida mais consciente, para que eles trabalhem realmente para o bem de todos nós. Com certeza eles estão ali fazendo o melhor deles. Vamos vibrar por isso. Vamos pedir que seja assim. Vamos pedir em nossas orações, que nós já sabemos como funciona, que os espíritos de luz iluminem cada um desses profissionais, para que possamos, o mais breve possível, sair dessa situação em que nós estamos. Enquanto isso, vamos ser responsáveis, vamos nos cuidar realmente, tá bom? Acho que essa é a mensagem de hoje. Com muita fé, porque a esperança é filha da fé, né? E nós precisamos alimentar a nossa esperança viva. Mas para alimentar a esperança viva, nós temos que ter fé. Será que nós conhecemos o tamanho da nossa fé? Será que realmente nós temos fé? Porque quando nós nos desesperamos, quando nós entramos em depressão, quando nós ficamos muito ansiosos, é porque a nossa fé está meio balançada. Então vamos observar isso em nós, né? Se o vizinho não quer se cuidar, se o vizinho está desesperado, se o vizinho não quer se vacinar,
Deixa o vizinho, vou olhar para mim nesse momento, vou cuidar de mim. Cuidando de mim, eu estarei cuidando de mais uns 10 pelo menos. Tá bom? Então que Jesus habite os nossos corações, inunde os nossos sentimentos, que nós possamos estar sempre conectados a essa força abençoada que Ele nos oferece. Boa noite a todos, gratidão. Boa noite a todos. Então nós vamos agora fazer as nossas vibrações e o nosso passo coletivo. Então eu vou ligar aqui o som. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando o nosso corpo físico e vamos elevando os nossos pensamentos e nos conectando à espiritualidade amiga que está conosco nesse momento. Vamos enchendo os nossos corações dos melhores sentimentos, de esperança, de fé, de amor, de coragem, de resiliência, de paciência, de alegria. E vamos nos sentindo fortes, energizados. E é com essa energia que vamos fazer a nossa vibração para os nossos irmãos menos favorecidos. Vamos iniciar pelos hospitais. Vamos vibrando com todo o nosso amor e todo o nosso carinho para os enfermeiros, os médicos, os técnicos, para a equipe de limpeza, e também para todos os doentes acamados que estão ali, esperando a recuperação do seu corpo físico. Que nesse momento eles possam receber as energias salutares de cura, que são despejadas com muito amor pelas equipes do Dr. Eduardo Monteiro, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Max. Essas energias fortalecem o corpo desses irmãos, o corpo físico, mas também fortalecem seus espíritos, preenchendo de fé e de esperança. Vamos seguindo e vamos entrando nos orfanatos, onde estão as nossas crianças, os nossos adolescentes, que ainda não têm um lar, uma família. Eles estão felizes e nós distribuímos a nossa alegria e a nossa esperança para cada um deles. Abraçamos com muito amor cada criança e cada adolescente. Vamos saindo e vamos seguindo rumo aos asilos, às casas de repouso, onde encontramos nossos velhinhos, os nossos avós, os nossos tios, as nossas tias. E para eles também deixamos um abraço apertado, cheio de esperança e de alegria. Essa esperança que fortalece também seu espírito e fortalece também seu corpo físico. Vamos saindo e vamos fazendo uma vibração também para os nossos irmãos e irmãs que estão nas penitenciárias desse país, com o nosso coração cheio de caridade e de amor. Vamos passando, sorrindo e distribuindo sim também a esperança de dias melhores e a certeza
de que eles podem fazer diferente a qualquer momento que decidirem. Vamos elevar os nossos pensamentos e fazer também uma vibração para os governantes desse país, que eles possam receber o nosso amor, a nossa confiança e a nossa fé, que eles tenham noção da responsabilidade que têm em mãos e que eles tomem as melhores decisões para todos nós. Vamos retornando à nossa casa, aos nossos lares, e vamos deixando, antes de chegar, um abraço aos moradores de rua, um abraço cheio de energia e de fé. Esses irmãos que não têm um lar para morar, se sentem fortalecidos e cheios de esperança. Vamos retornando, vamos nos acomodando para receber as energias que a espiritualidade preparou para nós, para cada um de nós. A espiritualidade sabe o que cada um de nós precisamos. E nesse momento, eles derramam sobre nossas cabeças a energia, as vibrações que o nosso corpo físico e o nosso espírito precisa. Essa energia, ela cai em forma de pétalas brancas. Elas vão descendo pela nossa cabeça e vão passando por todos os nossos centros de força, vão regulando cada um deles, vai limpando, purificando, e vamos nos sentindo reequilibrados e energizados. Nossos corações, nesse momento, se enchem de gratidão. Gratidão por esse momento, gratidão pelo nosso corpo físico, gratidão pelo nosso trabalho, pela nossa saúde e pela nossa família. Obrigada, Mestre querido, por tudo que recebemos nessa noite. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados, manter o nosso nível vibratório elevado até a próxima semana. Que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. É isso. Muito obrigada. Pode ir. Boa noite a todos e até a próxima semana. Que assim seja.